paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas eu tô passando aqui para contar um pouquinho da história do projeto Atletas em Propósito. Projeto que já tem aí em média 6 anos, para a glória de Deus, vamos fazer. E eu sei que sempre ficou uma dúvida, né? Uma incógnita na cabeça de muitos, como que a pastora veio parar, né, aí no meio do futebol feminino, como que começou tudo. E eu tô aqui para contar um pouquinho dessa história para vocês. No ano de 2017, lá na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, estávamos no culto, em mais um culto adorando o Senhor, em mais um culto para a glória de Deus, onde a igreja se reunia para glorificar a Deus, quando nós recebemos uma visita, né? Não vou me lembrar precisamente do dia que foi, mas eu lembro que foi num domingo, e foi nos visitar uma jogadora, né, que hoje é a atual jogadora do Internacional, a Ingrid de Paula, né? Ela foi fazer uma visita pra gente na nossa congregação, e foi a primeira vez, nós saudamos ela. A gente achava que até então ela era mais uma visitante, né, ali, moradora do conjunto onde estava localizado o templo que nós congregávamos. E só que passou umas 2, 3 semanas, a Ingrid continuou indo para o culto. Então eu decidi chamá-la para uma conversa e perguntar se eu poderia fazer, né, uma visita, porque até então eu achava que ela era moradora ali do conjunto, né, onde nós estávamos localizados. Só que na verdade ela veio me falar que ela era jogadora e que ela estava ali alojada próximo ao templo, e era na mesma rua, né, da onde nós congregávamos, era o alojamento. E ela falou que ela era jogadora do time do Iranduba, e eu falei para ela se eu poderia fazer uma visita, né, se eu poderia ir visitá-la para fazer uma oração ou algo do tipo, né? Até porque eu estava apenas conhecendo, eu achava que seria só uma visita, seria só mais um momento, como outras visitas que eu também fiz a outras pessoas. Só que eu fui a primeira vez, fui a segunda, a gente conversava na frente do alojamento, até porque nós não tínhamos ainda a liberação para estar entrando no alojamento fazendo uma reunião ou uma oração, né? Mas aí aprovou o Senhor a Ingrid de conversar, né, com o diretor do time do Iranduba, e ele liberou a nossa entrada. E nós entramos, e nós ali fizemos uma reunião, a gente adorou, a gente orou, né? Nós estivemos ali juntos por um momento rápido, não foi algo demorado, mas fizemos ali uma célula, né? E aí passou acho que 1 mês, novamente 2 meses, para que a gente fizesse uma segunda célula, até porque elas viajavam, elas não ficavam ali paradas, né, no alojamento só, elas tinham os compromissos também, mas eu sempre tendo contato ali com a Ingrid, né, de ir visitar no alojamento, até que um certo dia ela decidiu levar algumas amigas também que eram atletas, que nem ela, que era jogadora, e nós fomos conhecendo devagarinho, né, as atletas que iam junto com ela ali fazer a visita. E para a glória de Deus foi criando-se um vínculo, né? Junto com a Ingrid estava a Kemily, né, que é a atual goleira do time do Corinthians, estava também a Thaís Regina, que é a atual jogadora do time do São Paulo, e nisso foram vindo muitas outras jogadoras, a Rubi, né, que também é goleira, estava lá nessa época, a Gláucia, que também é jogadora do time do São Paulo, muitas meninas aí, né, que hoje são conhecidas, estavam na mesma época aí que a Ingrid, né? Elas iam visitar, algumas iam, outras não, outras a gente visitava no alojamento, e para a glória de Deus foi criando-se aí um vínculo de amizade, né? A Ingrid estava afastada dos caminhos do Senhor, então decidiu voltar para o Senhor, né? Eu fiquei acompanhando a Ingrid por um tempo, até que um outro time na mesma cidade de Manaus, que é o time do 3B, né, do meu amigo Bosco, também começou aí a contratar algumas atletas, e as meninas que eram do time do Iranduba, algumas migraram para o time do 3B. Inclusive a Ingrid foi para lá também, foi a Thaís Regina, foram algumas mais, né? E eu passei então a visitar o time do 3B e a fazer célula também lá. Mas até então na minha cabeça, né, era apenas aí mais
um culto, né, mais um momento de pregação para as vidas que precisavam do Senhor. Nunca passou pela minha cabeça, né, que o projeto Atletas em Propósito chegaria, né, onde chegou. Na verdade, nunca passou na minha cabeça que seria um projeto, né, ou que seria aí, né, uma obra na dimensão que hoje é. Apenas fazia visita, conversava, e nisso algumas meninas começaram a sair do time do Iranduba e do 3B e ir para outros times do Brasil. E as meninas, elas levavam meu contato e eu ficava no contato com elas por telefone, né, conversando, perguntando se estava tudo bem, né, fazendo a oração com uma ou com outra, mas nada de muito compromisso, até porque, né, eu era muito ativa na obra onde eu congregava. Então eu ficava auxiliando naquilo que eu podia, mas nada com muita entrega. Só que quando foi isso, já mais ou menos no ano de 2018, eu já estava trabalhando aí mais ou menos com um ano, né, acompanhando algumas meninas, pouquíssimas, eram mais ou menos aí umas 15 meninas que eu tinha o contato, que elas tinham o meu contato, mas era algo apenas como se fosse uma amizade. Elas respeitavam muito a minha pessoa e eu tinha um carinho muito grande por elas, né? E me lembro que no mês de abril, se não vai me falhar a memória, o time do 3B, né, renovou as atletas, né? E isso no ano de 2018. E nessa renovação veio então, né, a Maiara. Veio Maiara, veio Isabela, veio Natália, né, veio a Giovana, que é a atual jogadora do time do Santos, veio a Duda, que é jogadora do Flamengo, veio muitas outras jogadoras que também foram jogar lá no time do 3B. E eu me lembro que eu comecei ali a fazer uma célula, a Ingrid Avancini, que é jogadora do Red Bull Bragantino, e muitas outras jogadoras passaram ali pelo time do 3B. Mas no ano de 2018, aprove ao Senhor eu dar um pouco mais de andamento a essa obra, né? Comecei ali a fazer células mais frequentes. Até então era uma semana sim, outra não. Mas aí quando, né, as meninas chegaram, a Isabela e a Maiara, que hoje são atuais líderes, né, do projeto Atletas em Propósito, elas deram um pouco mais de vazão, um pouco mais de liberdade. Também a atleta Paula, né, que era jogadora do time do 3B, mas que renunciou ao futebol. Depois que eu ganhei ela para Jesus, ela renunciou ao futebol e hoje ela é diaconisa da Assembleia de Deus lá na cidade de Taquatiara, no Amazonas. E aprove ao Senhor, numa das reuniões que a gente fez, né, a Maiara decidiu voltar para Jesus. E isso foi mais ou menos aí em maio, né, de 2018. A Maiara estava com um pré-contrato para ir para Portugal e antes dela ir, aprove o Senhor levá-la, né, a Manaus. E ela falava: eu não entendo por que eu vim para cá, eu não entendo por que eu cheguei aqui, estava tudo preparado para eu ir direto para Portugal, mas eu vim para cá antes, né? E eu falei para ela, quem te trouxe para cá foi o Senhor, porque sem dúvida o Senhor havia marcado esse momento para te resgatar antes de você ir para Portugal. E ali começou, né, um grande vínculo de amizade entre eu, Maiara e Isabela, né? E a Maiara ficou bem próxima. E a Maiara percebeu, a Maiara já tinha tido um pouco de experiência com o ministério, a Maiara já tinha sido muito ativa no ministério, né, há anos atrás. Então a Maiara, na verdade, estava afastada dos caminhos do Senhor. E numa das conversas que, né, nós sentávamos na madrugada, eu e a Maiara, a gente ficava horas estudando a palavra, horas orando, ela fazendo algumas perguntas sobre a palavra, sempre muito curiosa, querendo aprender, com uma sede muito grande, né? Afinal, fazia muito tempo que a Maiara estava afastada e desejava voltar, mas não tinha ninguém ali para ajudá-la, né? E aprove o Senhor ali nos aproximar para que ela pudesse retornar para os caminhos do Senhor. E uma certa vez nós estávamos conversando e a Maiara falou assim: pastora, a senhora prestou atenção, como a senhora já conhece muitas meninas, e eu tenho uma ideia para sugerir para a senhora. Aí eu falei assim: Maiara, eu não posso fazer muita coisa, eu sou
eu sou auxiliar lá onde eu congrego, né? Mas eu vou ficar acompanhando vocês. Ela falou, não, pastora, que tal a senhora fazer um grupo no WhatsApp onde a senhora possa colocar as meninas? Eu falei, mas Maiara, a gente nem tem muita menina, a gente deve ter umas 20 meninas só que eu acompanho, né? Que decidiram ali ser acompanhada por mim mesmo à distância. Algumas foram embora e outras elas foram passando o telefone uma para outra, e é com essas que eu tenho contato. E ela falou, não, pastora, mas eu acho que se a senhora, por que a senhora não conversa com elas e a senhora não tenta, né, fazer aí um grupo? Quem sabe elas não vão, né, aí ajudar, né, cooperar para que esse grupo funcione. Eu falei, sim, Maiara, eu posso até fazer isso, mas eu falei assim, Maiara, como que a gente vai fazer isso se não tem nome, né? Eu vou começar um grupo, mas o grupo precisa de um nome. Não tem como a gente montar um grupo no WhatsApp sem nome, não tem como a gente fazer as coisas assim sem organização. Aí ela falou assim, pastora, mas eu acho que dá pra gente pensar. Eu falei, não, Mayara, eu vou orar. Falei, deixa eu orar ao Senhor e ver o que o Senhor vai ministrar ao meu coração. Se o Senhor confirmar e me der um nome, aí a gente monta o grupo no WhatsApp. Aí ela falou assim, então tá bom, pastor, então a senhora ora, né? A Maiara com toda a inocência, ali com uma sede muito grande, né, de trabalhar para o Senhor. Tava ali eu acho que ela tinha voltado fazia 12 meses, isso era mais ou menos no mês de junho, né, que ela no mês de junho de 2018, quando nós decidimos aí criar um grupo no WhatsApp, e eu fui orar, e numa das orações que eu fui fazer ao Senhor, perguntando se o Senhor queria, né, que eu desse aí seguimento a essa obra, o que o Senhor queria dessa obra, o que o Senhor, né, queria que eu fizesse nesse trabalho. E aí eu dentro do meu quarto, uma certa vez, o Senhor falou assim para mim, Rayana, estende a tua mão para os 4 cantos do Brasil. E eu falei assim, Senhor, eu vou estender para quê? Ele falou, estende a tua mão e profetiza sobre o Brasil. Aí eu falei assim, mas Senhor, profetizar o quê? Ele falou, profetiza a vida, porque através de ti vou eu levantar um grande exército nessa nação. E aí eu falei assim, Senhor, mas eu vou profetizar, só falar? E ele falou, profetiza. Levanta a tua mão e declara que um grande exército de jovens vai se levantar, de mulheres. Aí eu comecei a profetizar, ali direcionada pelo Espírito Santo, sem saber o que o Espírito Santo queria, sem saber o que Deus de fato queria. Eu apenas levantei minha mão sobre o norte. Eu falei, Senhor, que do norte se levante uma nação, uma geração, que do sul se levante. E eu fui declarando sobre os 4 cantos do Brasil, né, que uma geração se levantaria através da minha vida, porque era isso que o Senhor queria que eu profetizasse, e eu profetizei. E uma certa vez, né, antes de o Senhor me dar esse nome do projeto, o Senhor me deu também um sonho. E nesse sonho, né, eu já compartilhei com a maioria das pessoas, mas eu vou falar aqui para você que quem sabe nunca ouviu falar. Nesse sonho eu estava na frente, né, de onde eu congregava. Para quem não sabe, eu odiava futebol, né? Nunca gostei. Inclusive briguei várias vezes com meu esposo por causa de futebol. Eu não aceitava dentro da minha casa. Por várias vezes houve discussão por causa disso. Mas aí nesse sonho eu via homens armados chegando na porta do templo. E esses homens chegaram com várias armas e armas pesadas, e todo mundo correu porque era bem notório que eles tinham ido matar alguém. Só que eles não conseguiram matar quem eles queriam. Então eles se voltavam contra nós que estavam na frente daquele templo, onde nós congregávamos ali. E todo mundo corria, e só eu fiquei para fechar a porta do templo, porque os irmãos haviam corrido para se esconder. Isso no sonho. Então, só que antes de eu fechar o templo, aqueles homens armados conseguiram entrar no templo. E eles apontaram a arma para atirar em mim. Só que antes de atirar em mim, eu ouvi uma voz que disse assim: Rayana, toma a arma. Aí eu falei assim, como que eu vou tomar, Senhor, a arma dele, se eu nunca toquei numa arma, eu não sei como manusear? Aí aquela voz dizia, toma a arma. E eu fiquei ali por um tempo discutindo, né, dizendo que eu não queria pegar, que eu não sabia pegar, que eu não tinha habilidade para aquilo. Mas uma voz me impulsionava cada vez mais a tomar aquela arma, e eu tomei. E quando eu tomei a arma, o Senhor falou assim comigo, aquela voz disse assim, atira, aponta essa arma em direção daquele homem ao qual eu tinha tomado a arma. E eu apontei a arma.
E quando eu apontei a arma, o Senhor falou, atira. E eu falei, Senhor, eu não sei atirar, eu nunca peguei uma arma. E aí o Senhor disse assim, você está vendo esse botão vermelho que está em cima dessa arma? Eu falei, tô, Senhor. Ele falou, aperta no botão. E eu peguei e apertei assim com o meu dedo no botão, e quando eu apertei, no lugar de sair as munições, né, de uma bala comum, saiu uma rajada de fogo, né, um fogo que era bem ardente. E eu vi que pegou assim na costela daquele homem, e aquele homem caiu. E aquela voz disse assim para mim: agora presta atenção no que esse fogo causa. O que esse fogo faz. Agora, presta atenção no que esse fogo causa, o que esse fogo faz. E eu comecei a prestar atenção, e eu via que aquele fogo, ele era como uma lepra. Aquele fogo, ele ia comendo a carne daquele homem. E o Senhor falou assim para mim, você tá vendo o que essa arma faz? Eu falei, tô vendo, Senhor. Ele falou, pois é, essa arma tô eu entregando nas tuas mãos. Eu falei, mas Deus, o que é isso? Depois eu acordei do sonho, eu fui orar. E eu falei assim, Senhor, que arma é aquela? Que sonho é esse, Senhor? Eu não entendi nada. E o Senhor falou para mim, tô eu te entregando nas tuas mãos uma arma que o inferno tem usado para matar, e que eu vou entregar na tua mão para trazer vida por onde você passar. Aí eu falei, mas que arma é? Ele falou, é o futebol feminino. E eu falei, Senhor, o futebol feminino, eu já estava acompanhando as meninas, mas é algo que eu não aceitei. Aí eu falei assim, mas Senhor, eu não tenho habilidade, não tenho capacidade. O Senhor, vai, tu já profetizou, eu já estou dando na tua mão toda a capacidade de seguir em frente. Foi quando o Senhor me mostrou depois disso, em oração, o nome Atletas em Propósito. E eu falei assim, Maiara, fui no alojamento do 3B, eu falei, Maiara, você não sabe, filha. Ela falou, o que foi, pastora? Eu falei, filha, eu tive uma visão com o nome Atletas em Propósito. Deus me deu esse nome em oração. Ela falou, pastora, então pronto, vamos pôr esse nome no grupo, vamos fazer esse grupo, já manda mensagem para as meninas. E a Maiara já toda, né, feliz ali para fazer o grupo, e nós fizemos o grupo. Quando a gente fez o grupo, eu falei assim, Maiara, e a imagem do grupo? Tinha foto, mas não tinha imagem. Aí eu falei assim, eu saí procurando algumas pessoas que pudessem me ajudar, porque até então eu já havia trabalhado com informática, mas havia esquecido a maioria das coisas do CorelDRAW, né, Photoshop, tudo aquilo que envolvia aí, né, essas coisas de montar imagem eu havia esquecido. Eu falei assim, Senhor, e agora? Aí eu procurei um rapaz perto da minha casa, né, e eu falei assim pra ele, moço, eu tô começando um projeto, preciso que você me ajude. Ele falou, me conta como é o projeto. Contei pra ele, e ele, né, de repente começou ali. Eu falei, ó, o alvo desse projeto é atletas. Aí ele falou, é um alvo? Eu falei, é um alvo. Então ele começou a montar. Ele começou a montar a imagem no computador, e ele montou, né, essa imagem, esse círculo aqui, que na verdade é um alvo, e a atleta no meio do círculo, representando o que era o alvo a ser alcançado. E ele fez tudo que tinha que ser feito. Hoje ele já partiu, ele não está entre nós, mas todas as vezes que eu olho para essa imagem eu me lembro dele, que ele foi aquele que foi iluminado para montar essa imagem como algo do Senhor, né? Então o Atletas em Propósito começou desse jeito, para a glória de Deus, né? Deu início assim, né? Aí com a Maiara me iluminando, me impulsionando através do Espírito Santo, para a glória de Deus, para dar início a essa grande obra. A paz do Senhor, aqui quem fala é a Maiara, né, serva do Senhor, atleta de futebol, que também foi alcançada pelo esse projeto, né, através da vida da pastora Rayana aí, que está à frente desse trabalho lindo. E eu também quero aqui contar um pouquinho, né, do início do projeto, na verdade, de como eu cheguei no projeto, de tudo que Deus fez para eu chegar, né, na vida da pastora Rayana. E como a pastora bem compartilhou, né, a minha vida ela estava toda direcionada no ano de 2018, mas no ano de 2017, final do ano de 2017, né, eu estava com a vida, né, toda errada e tal, e Deus já havia falado algumas coisas, já tinha me direcionado algumas coisas que era para eu buscar, que era para eu fazer isso, para eu me posicionar, mas de fato eu estava buscando, mas buscando bem pouco, não estava aquele envolvida nem nada, só tinha voltado a orar, né, ali com o Senhor, mas e aí eu tinha fechado com o clube, né, aqui do Brasil, né, de início eu tinha fechado com o clube do Brasil, e aí tava tudo certo para mim para esse clube, e aí quando começou um reboliço nesse clube,
E aí deu, né, uma coisa tudo errada. Aí foi quando chegou na minha vida um empresário, uma empresária, que começaram a conversar comigo, que surgiu uma oportunidade lá para fora. E aí eu fui, né, como já tinha feito esse reboliço todo, eu tinha a decisão de ficar no clube ou não. E aí eu decidi não ficar no clube que eu já tinha fechado, que eles deram essa oportunidade devido a toda a confusão que houve. E aí, né, eu tive a oportunidade de ir para fora, para Noruega, e pronto. Um dia antes de eu viajar, eu tinha saído para comemorar com os meus amigos, e eu voltando, né, de madrugada, o Senhor usa alguém e fala que ia acontecer algumas coisas comigo, que era para me descer, que era para me buscar, porque eu ia passar por uma provação, que eu ia parar de falar com pessoas, queria fazer, né, todo, né, algumas coisas na minha vida, e de fato isso era muito real. Isso aconteceu um dia antes de eu viajar. No outro dia que eu viajei já aconteceu todo esse reboliço aí, e quando eu cheguei lá na Noruega, eu fiquei, né, algum tempo sem minha mala, né, alguns dias sem minha mala. E aí fui treinando, e aparentemente estava tudo bem, estava tudo certo, estava indo bem, até que passou acho que 1 semana e meia, acho que 2 semanas, foi quando o clube me dispensou, mandou embora, né, simplesmente. Eles falaram que não era o que eles queriam e tudo, e aí eu voltei. Só que Deus já havia falado que ia acontecer algumas coisas na minha vida, e foi daí que começa a minha trajetória, né, nesse período de frustração, de coisa, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu já tinha fechado com outro clube. Quando eu voltei, eu já estava meio desnorteada, né, sem saber como é que aquilo tinha acontecido. E quando eu pensava, né, que já estava tudo perdido, tudo acabado, e era tudo um plano e um propósito do Senhor, eu acabei, né, tendo uma oportunidade de ir para Portugal, para o Benfica, né, e aí foi quando os meus empresários me direcionaram para o Clube 3B para jogar a Série A2, porque ia até a metade do ano, que era quando eu me apresentava no Benfica, lá de Portugal. E aí foi quando, né, eu tive a oportunidade de conhecer a pastora Rayana, de ter esse contato, né? E aí chegamos lá, eu estava bem resistente, né? E a pastora chegou lá, ela já tinha esse acesso, já tinha, né, essa liberdade de estar fazendo célula. Ela começou a fazer célula né, lá no clube e tal, quando a gente chegou, e foi, né, tendo esse contato, e a cada dia mais a gente ia aumentando essa oportunidade através da célula, né? Deus estava ali trabalhando, já movendo, mexendo, mas demorou aí um mês, acho que um mês e meio aí para eu de fato me render aos pés do Senhor, né? A Isabela já servia ao Senhor, algumas meninas já estavam na caminhada com a pastora um determinado tempo, e aí em maio, né? Em maio ali eu me rendi aos pés do Senhor de fato, comecei a ter essa aproximação, esse contato com a pastora, como ela bem falou, a Isabela bem sabe, ela sempre brinca muito com isso, né, da gente ficar até tarde ali conversando, e foi daí que surgiu esse vínculo, essa amizade, né, ali, e esse respeito e admiração pela vida da pastora, devido à palavra, devido a tudo aquilo que o Senhor direcionar a vida dela através da palavra. Tudo que ela fazia era direcionado pela palavra. Então isso daí foi, né, com toda certeza, através da palavra me convencendo, através do Espírito Santo, me trazendo mais para perto. E a gente foi, né, nessa caminhada, fomos caminhando, né, até a minha ida, né, para minha casa. Foi quando lá a pastora também foi, a gente teve alguns momentos lá também, algumas experiências, algumas direções do Senhor. E quando eu fui para Portugal, foi quando, né, no período da minha libertação já também, que eu já estava, né, no período aí da minha libertação, de tudo aquilo que o Senhor estava trabalhando na minha vida. Foi quando a pastora começou a me acompanhar muito mais de perto, devido a eu estar muito longe, e nesse período de libertação a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Então foi aí que a pastora teve um pouco mais de cuidado comigo, e ali ela foi trabalhando na minha vida através, né, do Espírito Santo direcionando ela. E foi quando, né, a gente conversava bastante, né, e ela tinha alguns contatos, como ela bem falou também, contatos de atletas, de pessoas que ali fazia, né, todo o trabalho, que também pedia ajuda, pedia oração, e ela estava ali sempre ajudando, sempre disposta a tá orando pela vida das atletas, né, para que o Senhor pudesse
trabalhar na nossa vida e a gente a cada dia mais se firmar. E quando a gente estava conversando, né, da ideia do grupo, para que ela não viesse estar mandando mensagem para um, mensagem para outro, e muitas das vezes ela queria compartilhar estudos, queria compartilhar palavras, e eu tinha dado essa ideia, né, para ela do grupo, e foi quando ela aderiu à ideia, né, e aí o Senhor foi trazendo algumas coisas para a vida dela, como ela bem falou, né, que eu lembro, né, da parte que a gente conversava sobre o nome do projeto, e, né, o Senhor, como ela falou aí, o Senhor tinha dado, né, para ela em sonho, né, aí a visão do logo do projeto, o nome, e aí a gente conversando, né, eu tinha até uma bola de basquete, eu tava escrevendo e a gente conversando sobre aquilo, e aí eu falei, pastor, atletas com propósito? Ela, não, minha filha, é atletas em propósito. Falei, amém, escrevi na bola e a gente ali conversando, e ela falou assim, mas eu vou orar para confirmar, para o Senhor confirmar, para ver se é isso mesmo, né, até a gente colocar o nome lá no grupo. E amém, ela foi orar e o Senhor confirmou ao coração dela, e aí foi da onde também a gente conversou depois, e daí eu falei, pastora, tem uma palavra, uma frase que não sai da minha cabeça, que não sai, né, da minha cabeça de jeito nenhum. Ela falou assim, qual é a palavra, filha? Eu falei assim, é possível sim, porque de fato era possível servir ao Senhor e jogar futebol. Então essa frase aí foi uma das que marcaram também o projeto, e é uma das nossas frases aí, que é possível sim, né, servir ao Senhor. E daí foi dando início, né, a todo um projeto, e daí, né, eu dei a ideia também de fazer um Instagram. A gente tava aí montando, e também foi quando a gente tava conversando sobre o Instagram, né, porque a gente precisava fazer, mas precisava do nome, e aí a gente conversando, e aí o Senhor, né, deu tudo isso, e aí a gente fez todo esse processo aí, montou um Instagram. No início foi algumas pessoas, né, só tinha, né, algumas atletas, e depois foi aumentando, e aquele contato foi passando, e o contato da pastora foi passando de pessoa e pronto. E daqui a pouco, quando a gente foi ver, era mais de não sei quantas pessoas no WhatsApp, lá no grupo, e a pastora sempre ali compartilhando uma palavra, né? É quando o Senhor ele começa a trabalhar e alcançar um número maior de pessoas, né? Hoje a gente é um número muito maior do que no início, mas esse daí foi o início, foi de tudo onde o Senhor foi trabalhando nos mínimos detalhes, né, onde a pastora também comentou que ia levantar um projeto, né, que o Senhor já havia falado ao seu coração, já havia falado, né, algumas coisas com ela, e daí foi surgindo essas conversas, surgindo tudo, e o Senhor ele proporcionou, né, pra gente essa oportunidade aí de estar participando desse projeto, e esse projeto aí que tem alcançado muitas vidas, e eu creio que vai alcançar muito mais. E esse foi o início, né, mais um episódiozinho aí, depois a gente volta para contar mais um pouco, e é isso, que a gente possa aí né, trazendo mais conteúdo para vocês. Fiquem na paz. Beijo. Espero que vocês tenham aí entendido, né? Que Deus abençoe. Logo, logo a gente volta aí com mais um pouquinho da história do projeto Atletas em Propósito.